Olá, estamos aqui novamente com mais um Fique por Dentro do Mercado da Brain Inteligência Corporativa. No dia de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o mercado horizontal na capital e região metropolitana de Goiás. Ou seja, vamos falar de Goiânia e 19 cidades que estão conurbadas com a capital do estado de Goiás. Esse mercado ele é muito interessante e é um mercado muito amplo. A região, a gente pode ver que a região centro-oeste é uma região que prefere, tem desejo maior por unidades horizontais. Não que não tenha mercado para o vertical, mas se a gente for pegar em nível de desejo, o desejo é efetivamente por uma casa que tenha um terreno, uma casa térrea, uma casa sobradada. Então é muito interessante esse mercado e ele é muito amplo na nossa região. O mercado horizontal da capital e da região metropolitana tem, nas duas entidades mais fortes de representação, o Secov Goiás e a ADU-GO, um grande número de informações que podem ser divididos aos seus associados. Por isso, mostro aqui nesse momento na tela a possibilidade de contato de vocês para vocês poderem ter o relatório completo, que tenha muito mais dados para a tomada de decisão de vocês. Vamos iniciar o nosso papo de hoje falando um pouquinho sobre sociodemografia da capital e da região metropolitana. É muito importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Por que motivo? Porque cresce a passos largos. É um crescimento muito maior do que a média nacional. Então, realmente é interessante a gente poder olhar. Como a gente pode perceber no primeiro slide, que a gente tem o perfil da população, nós temos lá Goiânia com quase 1,5 milhão de habitantes, 1.495.000, e nós temos a população da região metropolitana inteira em quase 1.070.000 habitantes. Se olharmos o crescimento médio dos últimos anos, vamos verificar Goiânia crescendo a 1,7 ao ano, quando a média nacional é 1,1, e a região metropolitana crescendo 2,2% ao ano, o que é muito significativo, porque eu estou falando no dobro da média nacional. Então é muito interessante, e aqui nesse slide vocês vão poder verificar que colocamos inclusive qual seria um incremento se seguíssemos essa média para os próximos anos. Podemos verificar aí que, se pegarmos de 2019 a 2024, nós teríamos mais 164 mil novos habitantes em Goiânia e teríamos mais quase 180 mil novos habitantes na região metropolitana. Então, esses dados são muito pertinentes para a gente efetivamente perceber o quanto essa região cresce e o quanto ela cresce a mais da média nacional. Podemos verificar nesse slide que fala um pouquinho sobre os domicílios, que também o crescimento domiciliar é grande. E aí a gente pode começar a fazer algumas comparações. Podemos olhar que a renda média domiciliar, conforme vocês estão vendo, ela é, na região metropolitana, bem menor do que na capital. Temos R$ 5.808 de média de renda em Goiânia e R$ 3.163 de média na região metropolitana. Então, é realmente algo que vocês podem constatar do crescimento tanto da capital quanto da região metropolitana. Quando a gente olha o crescimento não só de população, mas de domicílio, ele fica mais forte ainda. A gente vê o crescimento de Goiânia em 2,2 ao ano, o número de domicílios crescentes, e na região metropolitana 2,6. Voltando a dizer, fica muito fácil de a gente perceber por esse slide que nós teremos nos próximos 5 anos mais 70 mil novos domicílios em Goiânia. É uma ótima demanda. E nós teremos mais 46 mil novos domicílios na região metropolitana. Fiz essa introdução só para poder mostrar para vocês o quanto é importante e um grande diferencial da região para os empreendedores que atuam nesse mercado. Outra coisa que a gente pode olhar no histórico do mercado horizontal na capital e na região metropolitana
é através desse slide de número 6. Eu trago para vocês uma série histórica, desde quando iniciamos o mapeamento na cidade, com as informações do que existe de unidades lançadas, do que existe de unidades vendidas, de oferta final e de velocidade sobre oferta. Então aqui a gente consegue concentrar várias informações pertinentes, inclusive informações sobre o primeiro trimestre de 2020, como a gente está vendo agora. Então, por exemplo, as vendas. As vendas aumentaram no primeiro trimestre 1,4% quando comparado ao final do ano. Olha que interessante, gente. Nós estamos falando que a venda do primeiro trimestre de 2020 foi 1,4% maior do que a venda no último trimestre. E todos bem sabem que no mercado imobiliário você tem um primeiro semestre, com os 2 primeiros trimestres, um pouco mais fraco do que o segundo semestre. O mercado imobiliário fica mais forte na segunda parte do ano. Podemos verificar também que, se olharmos comparado ao primeiro TRI de 2019, houve uma queda acentuada. E a gente não consegue ainda avaliar se essa queda já tem algum envolvimento com o mês de março, principalmente o início do processo do isolamento social através da pandemia. Depois dessas informações de histórico, é legal a gente olhar o tamanho do mercado. Então aqui é importante, a gente vai para o slide de número 7, que vai trazer um resumo sobre o primeiro TRI de 2020. Se pegarmos os empreendimentos ativos, nós estamos falando que até março de 2020, nós tínhamos em Goiânia 44 empreendimentos ativos. Na região metropolitana, 145, um total de 189 empreendimentos ativos. A oferta lançada, ou seja, o que está no banco de dados, pessoal, aquilo que está desde o momento da saída do RI, ou seja, você pode vender, então ele já está no nosso banco de dados, até a última unidade na mão do loteador ou do desenvolvedor. Ele só sai do banco de dados e vai para o banco de dados de esgotado a partir desse acontecimento. Então, olhando aqui o slide, a gente pode verificar a quantidade de vendas líquida no trimestre, 2.324 unidades, e também a oferta final. Olha só, nós temos de oferta final na capital e na região metropolitana 12.961 lotes, sendo que apenas 1.592 estão em Goiânia. Isso é um número baixo. E aí vocês podem constatar pelos números que a gente está vendo nesse momento. Olhando um pouquinho para a parte de lançamentos, vamos analisar. Vocês já viram e perceberam do que nós vimos até agora, que a quantidade de empreendimentos na região metropolitana é maior do que a quantidade de empreendimentos em Goiânia. Vamos olhar o próximo slide de número 10 e vamos perceber 7 empreendimentos imobiliários horizontais lançados em Goiânia em 2018 e 11 em 2019, com crescimento de 57% nesse período, para poder mostrar que a disponibilidade, a oferta de produto em Goiânia também aumentou. Aumentou como em anos anteriores, como 2015, 2014, 2016. Mais ou menos nesse parâmetro, até um pouco acima. 2019, eu diria para você que até bem acima do que era a expectativa. Então isso é importante para a gente poder olhar esse equilíbrio da quantidade de unidades em Goiânia e da quantidade de unidades na região metropolitana. Pessoal, para finalizar a parte de lançamentos, vamos ao último número importante no primeiro trimestre de 2020. Vocês vão ver pelo próximo slide, o de número 14, que efetivamente nós tivemos uma queda no número de lançamentos de 80% entre o primeiro TRI de 19 e o primeiro TRI de 2020. O que é isso? A gente percebe que é essa equalização do mercado em nível de oferta e de demanda. Agora, vamos olhar um pouquinho da parte de vendas. Um número que nos chama muita atenção e a gente pode mostrar agora nesse slide de número 16 é a quantidade de unidades vendidas no primeiro TRI proporcional
na cidade de Goiânia. Goiânia houve uma evolução de 25% na quantidade de lotes vendidos de primeiro TRI de 19 para o primeiro TRI de 2020. Isso mostra que aquilo que a gente estava falando em nível de oferta acabou se revertendo também em vendas na própria capital, né? Houve uma diminuição das vendas do primeiro TRI de 19 para o primeiro TRI de 2020, altamente impactado por uma diminuição nas vendas na região metropolitana e por esse aumento das vendas na capital, conforme vocês viram agora nesse slide. Quando a gente fala de oferta final e diminuição da oferta final, buscando esse equilíbrio entre oferta e demanda, podemos olhar efetivamente que isso vem acontecendo já há algum tempo na região metropolitana de Goiânia. Isso é importante a gente constatar e vamos ver agora no slide de número 19. Podemos constatar que no primeiro TRI de 2019, nós tínhamos 17.438 unidades em oferta final. Agora, no primeiro TRI de 2020, temos um total de 12.961. Durante o ano de 2019, entre o primeiro TRI de 19 e o primeiro TRI de 2020, uma diminuição de 26%. Essa é exatamente a porcentagem de consumo desse produto durante o ano de 2019. Então podemos falar que os estoques baixaram, as vendas elas também baixaram porque houve uma menor quantidade de lançamento. Então, na realidade, se vendeu mais em Goiânia, se vendeu um pouco menos proporcionalmente na região metropolitana e o mercado vem se equalizando para um número diferente, por exemplo, do que no quarto TRI de 2018, que chegamos a ter quase 19.200 lotes em oferta na região. Então, é importante essa equalização e finalizamos o primeiro trimestre de 2020 com 12.961 unidades. Agora vamos falar um pouquinho sobre preço. Como está a média de preço, o preço de tabela nessas ofertas que estão ao mercado comprador. Podemos ver pelo próximo slide, de número 20, que o preço do metro quadrado em condomínio fechado, lógico, estamos falando em lotes, ele gira entre Aparecida de Goiânia, que é um pouco mais caro ainda do que Goiânia, por causa da oferta, R$ 715 por metro quadrado, Goiânia, 603, podendo chegar até Santo Antônio de Goiás aí a R$ 148, né, o preço do metro quadrado para o lote no condomínio fechado. As demais cidades não têm essa modalidade, esse tipo de empreendimento nos seus locais. Agora vamos falar um pouquinho de preço do metro quadrado da área privativa do loteamento aberto. O loteamento aberto existe mais oferta e podemos verificar, conforme o slide de número 21, que o preço do metro quadrado mais caro é realmente em Goiânia, com R$ 656, chegando na região metropolitana até R$ 188 por metro quadrado, o preço médio privativo do loteamento aberto. E para a gente finalizar, a gente vai olhar um pouco do preço do metro quadrado da chácara. Não são todas as cidades que têm essa disponibilidade dessa modalidade, mas algumas cidades que têm, se a gente pegar o preço mais caro, conforme vocês estão vendo no slide número 22, nós temos R$ 172 do preço do metro quadrado até R$ 60 o preço do metro quadrado. Então, para a gente poder encerrar, eu queria deixar realmente essa mensagem para vocês, que hoje nós temos com o Secov e com a ADU uma grande quantidade de informação para a tomada de decisão desses empreendedores do mercado horizontal. Vocês têm a oportunidade de conseguir, se associando a essas duas entidades, realmente estar dentro do mercado, nessa conversa com o mercado. Eles têm várias ações em diversos momentos, eles são altamente ativos junto à iniciativa pública, a todas as verificações de dados, o que pode ser feito através da companhia de água, companhia de eletricidade.
é realmente uma das entidades mais ativas que eu conheço e vale a pena a associação com eles. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e estar conversando com vocês através do Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Até a próxima. Muito obrigado.